Existe uma dor que parece impossível de suportar. É aquela dor que te arranca do sono às 3 da manhã, com o coração batendo tão forte que você sente como se fosse explodir. É aquela dor que faz seu corpo inteiro tremer quando você lembra do olhar dele, do toque dele, da presença dele, e ao mesmo tempo percebe que ele não está mais lá. É quando você tem absoluta certeza, não com a mente, mas com cada célula do seu ser, de que encontrou sua chama gêmea. Aquela conexão que transcende tudo o que você já viveu. Aquela sensação de reconhecimento tão profunda que parece que suas almas já se conheciam desde antes do tempo existir. E então, ele te rejeita, ou simplesmente se afasta, constrói muros, desaparece. Age como se aquela conexão sagrada que vocês compartilharam não significasse nada. Como se você pudesse ser facilmente substituída. Como se tudo aquilo que você sentiu, e tem certeza de que ele também sentiu, fosse apenas uma fantasia da sua cabeça. Você se pergunta 1000 vezes ao dia: como algo tão profundo pode ser só da minha parte? Como é possível que eu sinta isso tão intensamente e ele simplesmente... Não? Será que eu realmente enlouqueci? Será que inventei toda essa conexão? E a pior pergunta de todas, aquela que dilacera sua alma: se ele era mesmo minha chama gêmea, por que o universo permitiu que isso me causasse tanta dor? Você sente como se tivesse sido partido ao meio, como se uma parte essencial de você tivesse sido arrancada violentamente, deixando um vazio tão grande que nada, absolutamente nada, parece capaz de preencher. Os dias se arrastam, as noites são intermináveis. Você tenta seguir em frente, mas cada música, cada lugar, cada pequeno detalhe te lembra dele. E a dor volta, intensa, visceral, devastadora. Mas e se eu te dissesse algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga toda essa experiência? E se eu te dissesse que essa rejeição não é o fim, mas o começo da sua mais profunda transformação? E se essa dor impossível de suportar for, na verdade, o portal para o despertar mais sagrado que sua alma poderia experimentar? Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, nos ensinou algo revolucionário. Nem todo encontro de alma vem para unir. Alguns, os mais poderosos, vêm para despertar. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar juntos nos 7 sinais de que você já superou a prova mais dolorosa da jornada das chamas gêmeas. Sinais de que algo profundo se transformou dentro de você. Sinais de que o divino feminino, aquela força primordial de criação, intuição e amor incondicional, despertou em você de uma forma que jamais seria possível sem essa dor. Porque a verdade é esta: você não foi rejeitado. Você foi escolhido para despertar. Antes de entrarmos nos 7 sinais, preciso te explicar algo fundamental que Carl Jung descobriu sobre o amor, a alma e o processo de se tornar completo. Jung não falava especificamente sobre chamas gêmeas. Esse é um termo mais espiritual, mas ele falava sobre algo ainda mais profundo: a individuação. O processo pelo qual nos tornamos verdadeiramente nós mesmos, inteiros, completos, conscientes. E aqui está o ponto crucial. A individuação quase sempre começa com uma grande dor, com uma perda, com algo que nos força a olhar para dentro quando tudo o que queremos é olhar para fora, para o outro, para a conexão que perdemos. Jung nos ensinou que dentro de cada mulher existe uma energia masculina chamada ânimos, e dentro de cada homem existe uma energia feminina chamada ânima. Quando você encontra sua chama gêmea, o que está realmente acontecendo é um encontro com a projeção da sua própria energia interna. Sua chama gêmea reflete a parte da sua alma que você ainda não integrou completamente. Você não se apaixonou apenas por ele. Você se apaixonou pela versão mais profunda, mais autêntica, mais divina de si mesma, que ele espelhou de volta para você. E quando ele te rejeita, quando ele se afasta, quando ele não consegue honrar essa conexão,
O universo está te dizendo algo sagrado. É hora de parar de buscar essa completude fora de você. É hora de encontrá-la dentro. A rejeição é o início da sua individuação, o nascimento do seu verdadeiro eu. Jung também falava sobre uma fase específica no processo alquímico de transformação da alma. A nigredo, a fase negra, a morte simbólica. É quando tudo desaba, quando você sente que está morrendo por dentro, quando a velha versão de você, aquela que acreditava que precisava do outro para estar completa, precisa morrer para que uma nova versão possa nascer. Tudo precisa se dissolver para que o amor autêntico possa nascer. Não o amor dependente, não o amor que busca completude fora, mas o amor que emana de um ser já completo, já inteiro, já consciente de sua própria divindade. Este é o primeiro e talvez o mais poderoso sinal de que você superou a prova mais dolorosa. Você não está mais esperando. Houve um tempo em que cada dia era marcado pela esperança secreta de que ele voltaria, de que ele finalmente perceberia o erro que cometeu, de que ele acordaria um dia e reconheceria a profundidade da conexão que vocês compartilharam. Você verificava o celular compulsivamente. Cada notificação fazia seu coração acelerar. Cada mensagem de número desconhecido te fazia pensar: será que é ele? Você criava cenários na sua mente, ensaiava conversas, imaginava a reunião perfeita onde finalmente tudo faria sentido e vocês estariam juntos da forma que sempre deveria ter sido. Mas agora, algo mudou. Não é que você parou de se importar. Não é que a conexão desapareceu do seu coração. É que você parou de colocar sua vida em pausa, esperando por ele. Você acordou um dia e percebeu que estava vivendo de novo, fazendo planos que não incluíam ele, sonhando sonhos que eram só seus, sentindo alegria genuína em momentos que não tinham nada a ver com a possibilidade de reencontrá-lo. Este é um sinal profundo de cura, porque do ponto de vista junguiano, quando você para de esperar que o outro mude, você está reclamando sua energia de volta. Você está retirando a projeção. Você está dizendo ao universo: eu reconheço que projetei minha própria completude nele, mas agora eu entendo que essa completude sempre esteve em mim. O divino feminino dentro de você despertou para uma verdade ancestral. Ela não espera, ela cria. Ela se move, ela floresce com ou sem a presença do masculino. E quando você finalmente para de esperar, algo mágico acontece. Você começa a viver de verdade. No início, a dor era tudo. Era uma tempestade constante dentro do seu peito. Era acordar chorando. Era não conseguir respirar direito. Era sentir como se você estivesse morrendo um pouco a cada dia. Mas agora, algo extraordinário aconteceu. A dor se transformou. Não desapareceu completamente. Talvez você ainda sinta uma pontada ocasional de saudade, uma lembrança que traz um aperto no coração. Mas a qualidade dessa dor mudou. Ela não é mais devastadora. Não é mais algo que te paralisa. Não é mais o centro da sua existência. E no lugar dessa dor crua e dilacerante, nasceu algo que você nunca imaginou que seria possível: gratidão. Gratidão pela dor que te forçou a crescer. Gratidão pela rejeição que te empurrou para dentro de você mesma. Gratidão pela experiência que, por mais dolorosa que tenha sido, te transformou em alguém mais sábia, mais forte, mais consciente. Você olha para trás e reconhece: se ele não tivesse me rejeitado, eu jamais teria descoberto quem eu realmente sou. Se essa conexão tivesse se concretizado da forma que eu esperava, eu teria permanecido dependente, buscando no outro o que só poderia encontrar em mim. Esta transformação da dor em gratidão é o que Jung chamaria de transformação alquímica da alma. É quando o chumbo se torna ouro. É quando a ferida se torna sabedoria. O divino feminino tem essa capacidade sagrada. Ela pode pegar até a experiência mais dolorosa e tecer com ela algo belo,
algo significativo, algo que serve ao crescimento da alma. Quando você consegue olhar para toda essa jornada e sentir, no fundo do coração, um obrigada genuíno, mesmo que acompanhado de lágrimas, você sabe que alcançou um nível profundo de cura. Nem todo amor vem para ficar. Alguns vêm para transformar. E você finalmente compreendeu isso, não apenas com a mente, mas com toda a sua alma. Lembra de quem você era antes dele? Talvez tenha sido há tanto tempo que você até esqueceu. Talvez você tenha se perdido tão completamente na intensidade dessa conexão que sua própria identidade começou a se dissolver. Você começou a moldar suas preferências, seus sonhos, sua rotina em torno dele. Começou a se perguntar constantemente: o que ele pensaria disso? O que ele gostaria que eu fizesse? Como posso ser a pessoa que ele precisa que eu seja? Você abandonou partes de si mesma. Pequenas coisas no começo. Um hobby que não parecia combinar com ele. Um sonho que não se encaixava na visão que ele tinha para o futuro. Mas aos poucos, você foi se apagando. E quando ele te rejeitou, quando ele se afastou, você se viu diante de um vazio assustador, porque você não sabia mais quem era sem ele. Mas agora você reconectou com sua própria essência. Você voltou a fazer coisas que te trazem alegria genuína, não porque impressionam alguém ou porque te aproximam de um objetivo relacionado a ele, mas simplesmente porque te fazem sentir viva. Você redescobriu suas paixões, seus talentos, seus sonhos que eram só seus, não compartilhados, não moldados pela expectativa de outra pessoa. Você voltou a rir daquele jeito espontâneo que quase tinha esquecido. Voltou a sentir entusiasmo por coisas simples. Voltou a reconhecer sua própria voz. Não o eco da voz dele, não a versão editada de você mesma que achava que ele queria, mas sua voz autêntica, única, verdadeira. Do ponto de vista junguiano, isso é individuação em ação. É o processo de se tornar quem você realmente é, separada das projeções, das expectativas, das identidades que você construiu para agradar ou manter conexões. Carl Jung dizia que o amor verdadeiro é aquele que nos torna inteiros. Não no sentido de que o outro nos completa, mas no sentido de que o amor verdadeiro, mesmo quando doloroso, nos leva de volta à nossa própria completude. O divino feminino dentro de você lembra: eu sou suficiente, eu sou completa, eu sou meu próprio centro. E quando você reconecta com essa verdade, quando você volta a habitar plenamente sua própria essência, você experimenta uma liberdade que nenhuma união externa poderia jamais te dar. Houve um tempo em que você via a separação apenas como rejeição, como abandono, como uma injustiça cósmica. Por que o universo me faria sentir uma conexão tão profunda apenas para arrancá-la de mim? Por que eu tive que passar por essa dor se éramos realmente chamas gêmeas? O que eu fiz para merecer esse sofrimento? Essas perguntas te atormentavam, te mantinham acordada à noite, te faziam questionar tudo: sua fé, sua intuição, o próprio conceito de justiça divina. Mas agora você vê com outros olhos. Você compreende que a separação não foi uma punição, foi uma iniciação. Você entende que nem toda união de almas acontece no plano físico, porque algumas conexões têm um propósito que transcende o relacionamento romântico. Algumas conexões vêm para despertar algo em você, para ativar códigos adormecidos na sua alma, para te empurrar em direção ao seu propósito maior, a sua missão de vida, a sua verdadeira essência. A rejeição foi o empurrão que sua alma precisava para voltar a si mesma. E você reconhece isso agora não como uma teoria bonita, mas como uma verdade vivida, sentida na própria carne. Você vê como essa dor te forçou a desenvolver qualidades que estavam adormecidas: força interior, resiliência, compaixão profunda por si mesma e pelos outros. Você vê
como essa experiência te trouxe uma sabedoria que nenhum livro, nenhum curso, nenhuma experiência externa poderia te dar. Do ponto de vista espiritual e junguiano, você passou pelo que os alquimistas chamavam de nigredo, a fase negra, a morte do ego, a descida ao submundo. Foi doloroso? Sim, foi necessário. Absolutamente. Porque só passando pela morte simbólica você pôde renascer. Só descendo às profundezas você pôde encontrar os tesouros enterrados lá. Tesouros de autoconhecimento, de força espiritual, de amor próprio. O universo não te separou dele por crueldade. O universo te separou dele por amor. Quando o universo separa, é porque a alma ainda precisa se reconhecer antes de se unir. E você finalmente compreende essa verdade sagrada, não apenas intelectualmente, mas com cada fibra do seu ser. Este é um dos sinais mais profundos de que você superou a prova. Você não precisa mais que ele valide o que você sentiu. Houve um tempo em que você precisava desesperadamente que ele reconhecesse a conexão, que ele admitisse que sentiu algo especial também, que ele dissesse as palavras que confirmariam que você não estava louca, que aquilo foi real, que significou algo. Você buscava sinais, analisava cada interação, cada palavra, cada gesto, procurando evidências de que ele também tinha sentido aquela intensidade. E quando ele não dava essa validação, quando ele negava ou minimizava o que vocês compartilharam, você se sentia devastada, questionava sua própria percepção, duvidava da sua intuição. Mas agora, você não precisa mais disso. Você sabe o que sentiu. Você confia na profundidade da sua própria experiência. Você não precisa que ninguém, nem mesmo ele, confirme a validade do que sua alma vivenciou. Esta é uma forma poderosa de reclamar seu poder de volta. Porque quando você busca a validação externa, você está dizendo: minha experiência interior só é real se alguém fora de mim a reconhecer. Mas quando você para de buscar essa validação, você está dizendo: eu confio em mim, eu confio na minha intuição, eu confio na sabedoria da minha própria alma. Do ponto de vista junguiano, isso é integração do self, o reconhecimento de que você é a autoridade máxima sobre sua própria experiência interior. Você não precisa que ele valide sua jornada espiritual. Você não precisa que ele admita que foi especial. Você não precisa que ele reconheça seu valor, porque você já reconhece tudo isso dentro de si mesma. O divino feminino é autociente. Ela não precisa de aprovação externa para saber quem ela é, o que ela vale, o que ela vivenciou. E quando você alcança esse nível de autoconfiança, algo milagroso acontece. Você se liberta da prisão da necessidade de validação. Você se torna soberana da sua própria experiência. E essa soberania é uma das maiores formas de liberdade que existe. Este talvez seja o sinal mais surpreendente de todos. Você desenvolveu compaixão genuína por ele. Não aquela compaixão codependente que te fazia justificar comportamentos que te machucavam. Não aquela compreensão que, na verdade, era uma forma de se anular para manter a conexão. Mas uma compaixão madura, consciente, que vem de um lugar de força interior, não de fraqueza. Você consegue olhar para ele agora e ver não apenas o homem que te rejeitou, mas um ser humano lutando com seus próprios demônios, seus próprios medos, suas próprias feridas não curadas. Você compreende que a incapacidade dele de honrar a conexão não tinha nada a ver com você. Tinha tudo a ver com as batalhas internas que ele ainda estava travando. Talvez ele estivesse correndo da intensidade porque ela o assustava. Talvez ele tivesse feridas tão profundas que o impediam de se abrir para o amor. Talvez ele simplesmente não estivesse no mesmo nível de despertar espiritual que você. E você consegue ter compaixão por tudo isso, sem se perder nessa compaixão. Você não usa essa compreensão como desculpa para voltar para uma dinâmica que te machuca. Você não sacrifica suas próprias necessidades em nome dessa empatia.
Você simplesmente reconhece a humanidade dele, as limitações dele, e liberta ele da expectativa de ser algo que ele não pode ser neste momento. Do ponto de vista junguiano, isso é integração da sombra, a capacidade de reconhecer e ter compaixão pela sombra do outro sem se deixar consumir por ela. Jung nos ensinou que não podemos realmente amar alguém até que possamos ver tanto a luz quanto a sombra nessa pessoa e ter compaixão por ambas. O divino feminino tem esse dom sagrado. Ela pode ter compaixão infinita sem se perder. Ela pode amar profundamente sem se anular. Ela pode compreender as feridas do outro sem fazer dessas feridas suas próprias. E quando você alcança esse equilíbrio, compaixão com limites, amor com soberania, você sabe que alcançou um nível profundo de maturidade espiritual. O sinal definitivo de que você superou a prova mais dolorosa. Você não está mais vivendo no passado ou no futuro hipotético. Você está vivendo agora e criando uma vida que te enche de propósito, significado e alegria genuína. Houve um tempo em que toda a sua energia estava focada nele, no que foi, no que poderia ter sido, no que talvez ainda poderia ser. Sua vida era marcada pela ausência dele. Cada momento era medido em relação a ele, antes dele, durante ele, depois dele. Mas agora, você está construindo algo novo, algo só seu. Talvez você tenha voltado a estudar algo que sempre te fascinou. Talvez tenha iniciado um projeto criativo que estava engavetado há anos. Talvez tenha se conectado com uma comunidade de pessoas que compartilham seus valores e paixões. Talvez tenha simplesmente começado a viver cada dia com mais presença, mais gratidão, mais abertura para as pequenas alegrias que a vida oferece. Você tem metas que são suas, não moldadas pela expectativa de estar com ele. Você tem sonhos que te empolgam, que te fazem acordar de manhã com um propósito que não depende de ninguém além de você mesma. E quando você pensa no futuro, não é mais o que vai acontecer com nossa conexão, mas o que quero criar na minha vida. Esta é a essência da individuação junguiana, tornar-se completa em si mesma com um senso de propósito que emana de dentro, não de fora. O divino feminino é a energia criadora. Ela não espera que a vida aconteça. Ela cria a vida. Ela não aguarda que alguém lhe dê propósito. Ela descobre seu próprio propósito e o manifesta no mundo. E quando você desperta esse poder criador dentro de você, quando você se torna a autora da sua própria história, em vez de apenas uma personagem esperando que alguém lhe dê um papel, você experimenta uma liberdade que transcende qualquer relacionamento. Você não está mais presa ao passado. Você não está mais obcecada com a conexão. Você simplesmente está viva, plenamente, autenticamente, magnificamente. E essa é a maior vitória de todas. Agora que exploramos os 7 sinais, preciso te revelar o que realmente aconteceu dentro de você durante esse processo doloroso de cura e transformação. O que aconteceu foi o despertar do divino feminino. Não estou falando sobre feminilidade no sentido de gênero ou de comportamentos socialmente associados ao feminino. Estou falando sobre uma energia arquetípica, uma força primordial que existe em todas as pessoas, independentemente do gênero. O divino feminino é a capacidade de criar a partir do vazio, a sabedoria intuitiva que transcende a lógica, a força que se move primeiro e desperta o mundo ao seu redor. O amor incondicional que não depende de reciprocidade para existir. A capacidade de segurar tanto a luz quanto a escuridão com compaixão. A resiliência profunda que consegue morrer e renascer infinitas vezes. A soberania interior que não precisa de validação externa. Antes dessa experiência, com sua chama gêmea, talvez você estivesse adormecida para essas qualidades. Talvez você vivesse principalmente no masculino, planejando, controlando, fazendo,
buscando fora de si mesma, mas a dor te forçou a mergulhar nas águas profundas do feminino. Te forçou a sentir, a render-se, a confiar no processo mesmo quando não fazia sentido lógico, a deixar morrer o que precisava morrer para que o novo pudesse nascer. Carl Jung tinha uma profunda compreensão dessas energias. Ele via a jornada de individuação como uma dança entre o masculino e o feminino interior, cada um trazendo dons essenciais para a totalidade da alma. E ele sabia que muitas vezes o feminino só desperta através da dor, da perda, da descida ao submundo, porque é apenas nas profundezas que a verdadeira transformação acontece. O feminino divino é a força que se move primeiro, porque é ele quem desperta o masculino. Você precisava despertar esse poder dentro de você primeiro. Você precisava se tornar completa, inteira, soberana, porque só então você poderia entrar em uma união verdadeiramente madura, seja com essa chama gêmea no futuro ou com alguém novo que apareça no tempo divino. Mas a verdade mais importante é esta: a união verdadeira não é mais seu objetivo primário, porque você já alcançou a união mais sagrada de todas, a união consigo mesma. Preciso te explicar um conceito alquímico profundo que Carl Jung estudou extensivamente: as fases da transformação da alma. Os alquimistas antigos não estavam apenas tentando transformar chumbo em ouro fisicamente. Eles estavam descrevendo, através de símbolos, o processo de transformação espiritual e psicológica. E esse processo tem fases distintas que você atravessou nessa jornada. Nigredo, a fase negra, a morte. Esta foi a fase da rejeição, da separação, da dor dilacerante. Tudo o que você acreditava sobre amor, sobre conexão, sobre seu próprio valor, desmoronou. Foi a morte do ego. A morte da ilusão de que você precisava dele para estar completa. A morte das fantasias sobre como sua vida deveria ser. Você desceu ao submundo, enfrentou seus demônios mais profundos, sentiu a escuridão mais densa. Albedo, a fase branca, a purificação. Aos poucos você começou a ver com mais clareza. As ilusões foram lavadas, as projeções foram retiradas. Você começou a ver a si mesma, a ele e a situação com mais objetividade. Esta foi a fase em que você começou a se questionar, a buscar compreensão, a separar o que era real do que era fantasia, o que era seu do que era dele. Citrinitas, a fase amarela, o amanhecer. A luz começou a nascer dentro de você. Você começou a encontrar significado na dor. Começou a ver os presentes escondidos na experiência. Começou a sentir gratidão misturada com a tristeza. Esta foi a fase em que você começou a reclamar seu poder, a reconectar com sua essência, a ver propósito onde antes só havia sofrimento. Rubedo, a fase vermelha, a realização. E agora você chegou aqui, a fase final. A fase do ouro espiritual. A fase em que você não é mais a pessoa que entrou nessa jornada. Você é transformada. Você é mais sábia, mais forte, mais consciente. Você integrou a experiência. Você se tornou inteira. Esta é a fase da maturidade espiritual, do divino feminino totalmente desperto, da individuação realizada. Jung passava a vida estudando esses processos porque ele sabia que toda grande transformação da alma segue esse padrão arquetípico: morte e renascimento, descida e ascensão, dissolução e reintegração. E você, querida alma, atravessou todo esse processo alquímico. Você transformou o chumbo da dor em ouro da sabedoria. Agora vou te revelar uma verdade que pode ser difícil de ouvir, mas é profundamente libertadora. Sua chama gêmea precisava te rejeitar. Não porque você não era suficiente, não porque a conexão não era real, não porque você fez algo errado, mas porque se ele não tivesse te rejeitado, você nunca teria se voltado para dentro. Você nunca teria iniciado essa jornada de autodescobrimento.
Você nunca teria despertado o divino feminino que estava adormecido dentro de você. Você teria permanecido dependente, buscando completude fora de si mesma, projetando sua própria divindade em outra pessoa. A dor é o convite do universo para olhar para dentro. E você precisava desse convite. Não porque houvesse algo de errado com você, mas porque havia uma versão mais elevada, mais consciente, mais poderosa de você esperando para nascer. E ela só poderia nascer através desse processo de morte e renascimento. Do ponto de vista junguiano, a projeção é um dos mecanismos mais poderosos da psique. Quando você projeta no outro qualidades que, na verdade, estão adormecidas em você, você dá a essa pessoa um poder sobre você que ela não deveria ter. Você projetou nele sua própria força, sua própria sabedoria, sua própria capacidade de amar profundamente. E enquanto essas projeções estivessem no lugar, você não poderia acessar essas qualidades dentro de si mesma. A rejeição forçou você a retirar as projeções, a reconhecer que tudo o que você via nele, toda aquela luz, toda aquela profundidade, era na verdade um reflexo de sua própria luz, de sua própria profundidade. Você não foi rejeitado, foi escolhido para despertar, porque o universo sabia que você tinha potencial para muito mais do que uma união codependente. Você tinha potencial para a verdadeira individuação, para a verdadeira completude interior. Isso só seria possível através da dor da separação, uma pergunta que talvez ainda circule ocasionalmente pela sua mente. O que ele está sentindo agora? Ele sente minha falta? Ele se arrepende? Ele percebeu o que perdeu? E aqui está algo interessante. Talvez ele esteja sentindo tudo isso. Talvez ele esteja lutando com seus próprios arrependimentos, suas próprias dores, suas próprias confusões. Ou talvez não. Talvez ele tenha seguido em frente completamente, sem olhar para trás. E a verdade libertadora é, não importa mais. Não porque você parou de se importar com ele como pessoa, não porque a conexão se apagou do seu coração, mas porque você finalmente compreendeu que a jornada dele é dele e a sua jornada é sua. Você não precisa saber o que ele está sentindo para validar sua própria experiência. Você não precisa que ele sofra para que sua dor seja legítima. Você não precisa que ele se arrependa para que você se sinta valorizada. Jung falava sobre o conceito de separação psicológica, a capacidade de permitir que o outro seja quem ele é, sem precisar que ele seja o que você precisa que ele seja. E quando você alcança essa separação psicológica saudável, quando você realmente solta a necessidade de saber, controlar ou influenciar o estado emocional dele, você experimenta uma liberdade extraordinária. Porque você não está mais energeticamente emaranhada com ele. Você não está mais medindo seu valor pelo quanto ele te valoriza. Você não está mais dependente dos sentimentos dele para se sentir completa. Você está livre. E essa liberdade é o maior presente que essa jornada poderia ter te dado. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra ao conceito da sombra. Todas aquelas partes de nós mesmos que reprimimos, negamos ou escondemos porque não se encaixam na imagem que queremos manter de quem somos. E aqui está uma verdade profunda sobre as conexões de chamas gêmeas. Elas sempre despertam a sombra. Sua chama gêmea não veio apenas para te mostrar sua luz. Ela veio para iluminar sua escuridão, para trazer à superfície todas aquelas partes de você que você tinha enterrado profundamente. Talvez você tenha descoberto que não era tão independente quanto pensava, que você tinha necessidades de conexão, de validação, de intimidade que você tinha negado por anos. Talvez você tenha encontrado raiva dentro de você, uma raiva que você nem sabia que existia. Raiva por todas as vezes que você se anulou, que você aceitou menos do que merecia, que você silenciou sua própria voz. Talvez você tenha visto seu lado possessivo, ciumento, controlador,
aspectos da sua personalidade que você nunca quis admitir que existiam. Talvez você tenha enfrentado seu medo mais profundo, o medo de ser abandonada, de não ser suficiente, de não ser digna de amor. Todas essas sombras emergiram durante essa conexão intensa. E no início foi aterrorizante, foi humilhante, foi doloroso ver essas partes de si mesma que você tinha tanta certeza de que não existiam. Mas agora você integrou essas sombras. Você reconheceu que elas são partes de você. Você parou de lutar contra elas ou de tentar escondê-las. Você as abraçou com compaixão. E essa integração te tornou inteira de uma forma que você nunca foi antes. Porque Jung nos ensinou algo revolucionário. Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A verdadeira individuação não é sobre se tornar perfeita, é sobre se tornar completa, reconhecendo e integrando tanto a luz quanto a sombra. E sua chama gêmea foi o espelho que forçou você a ver tudo, o belo e o feio, o divino e o humano, a luz e a sombra. Esse foi um dos maiores presentes dessa conexão. Existe um paradoxo profundo no coração da jornada das chamas gêmeas, e você agora vive esse paradoxo. Você ama mais profundamente do que nunca, mas não precisa mais desse amor para estar completa. É como se você tivesse alcançado uma frequência superior de amor. Um amor que não depende de reciprocidade. Um amor que não exige nada em troca. Um amor que existe simplesmente porque é a natureza da sua alma amar. Você pode ainda sentir conexão com ele. Pode ainda sentir uma ternura profunda quando pensa nele. Pode ainda reconhecer que existe um laço que transcende o tempo e o espaço. Mas você não precisa que ele corresponda para que esse amor seja válido. Você não precisa que ele esteja presente para que você se sinta inteira. Você não precisa que essa conexão se manifeste no plano físico para que ela tenha significado. Este é o amor incondicional verdadeiro, não o amor que tolera qualquer comportamento, não o amor que aceita ser desrespeitado, mas o amor que existe independentemente das circunstâncias externas. Jung falaria sobre isso como a capacidade de amar a partir do self, o eu verdadeiro, a totalidade, em vez de amar a partir do ego, o eu fragmentado, necessitado. Quando você ama a partir do ego, você precisa, você se apega, você sofre quando não é correspondida, porque o ego está sempre buscando algo fora de si mesmo para se sentir completo. Mas quando você ama a partir do self, você simplesmente ama. Você não se apega ao resultado, você não sofre com a ausência, porque o amor emana de um lugar de completude interior, não de vazio que precisa ser preenchido. O amor que você buscava nele sempre esteve em você. Essa era a lição o tempo todo. E agora você aprendeu. Não apenas intelectualmente, mas experiencialmente no núcleo do seu ser. Você descobriu a fonte do amor dentro de si mesma. E uma vez que você descobriu essa fonte, você nunca mais estará sedenta. Joseph Campbell, um dos maiores estudiosos de mitologia, identificou um padrão que aparece em todas as grandes histórias da humanidade: a jornada do herói. E Carl Jung reconheceu que essa jornada não é apenas sobre histórias externas. É sobre a jornada interior que cada alma precisa fazer para se tornar completa. Você viveu essa jornada do herói, querida alma. Deixe-me mostrar como. O chamado à aventura. Foi quando você encontrou sua chama gêmea, quando aquela conexão profunda te despertou para algo além do ordinário. A recusa do chamado. Talvez você tenha resistido no início à intensidade, tentou racionalizar, tentou fugir do que estava sentindo. O encontro com o mentor. Talvez você tenha encontrado guias, pessoas, livros, ensinamentos espirituais que te ajudaram a compreender o que estava acontecendo. A travessia do primeiro limiar.
Foi quando você se entregou à conexão, mesmo sem entender completamente onde ela te levaria. Provações, aliados e inimigos. A jornada que se seguiu, a dor, a confusão, as lições, as descobertas. A aproximação da caverna mais profunda. Foi quando a dor se intensificou, quando você teve que enfrentar seus medos mais profundos, suas feridas mais antigas. A provação suprema, morte e renascimento. A fase da rejeição, da separação, quando você sentiu que estava morrendo, e de certa forma estava, a velha você estava morrendo para que a nova você pudesse nascer. A recompensa, a sabedoria que você ganhou, o despertar do divino feminino, a reconexão com sua própria essência. O caminho de volta, o processo de integração, de trazer toda essa sabedoria para sua vida cotidiana. A ressurreição, o momento em que você percebeu que tinha se transformado completamente, que não era mais a pessoa que entrou nessa jornada. O retorno com o elixir. Agora você voltou para o mundo comum, mas não é mais a mesma. Você traz consigo a sabedoria, a cura, o despertar. E essa transformação não beneficia apenas você, ela beneficia todos ao seu redor. Você é a heroína da sua própria história. Não a vítima, não a abandonada, não a rejeitada, a heroína que desceu ao submundo, enfrentou seus demônios, morreu e renasceu transformada. E essa é uma história de poder, não de dor, uma história de triunfo, não de tragédia. Olhando para trás agora, com a perspectiva que você ganhou, você consegue ver algo que era impossível ver quando estava no meio da tempestade. Tudo aconteceu exatamente quando precisava acontecer. Não um momento antes, não um momento depois. Se vocês tivessem se unido quando você tanto queria, você não estaria pronta. Você teria levado todos os seus padrões não curados para o relacionamento. Você teria repetido dinâmicas antigas. Você teria permanecido dependente, buscando no outro o que só poderia encontrar em si mesma. Se a rejeição tivesse acontecido em outro momento, antes ou depois, talvez você não tivesse a maturidade ou as ferramentas para processar a experiência da forma como processou. O timing foi perfeito. Doloroso, sim, mas perfeito. O universo tem uma sabedoria que transcende completamente nossa compreensão linear do tempo. Enquanto nós, humanos, vivemos no tempo cronológico, cronos, em grego, o tempo medido pelo relógio, o divino opera no tempo kairos, o tempo qualitativo, o momento certo, o tempo da oportunidade perfeita. Jung compreendia isso profundamente. Ele falava sobre sincronicidade, coincidências significativas que revelam que existe uma ordem mais profunda operando além da causalidade linear. E toda essa experiência, o encontro, a intensidade, a rejeição, a dor, a cura, a transformação, foi uma grande sincronicidade. Um momento kairos em sua vida. O tempo divino é sempre perfeito, mesmo quando parece cruel aos olhos humanos. Confie. Mesmo quando tudo parecer silêncio, o universo está sussurrando exatamente o que sua alma precisa. E agora você sabe isso, não como uma frase bonita, mas como uma verdade vivida. Porque você viu como o tempo divino orquestrou sua própria transformação de uma forma que você jamais poderia ter planejado. Jung identificou que existem 3 níveis de união que uma alma pode experimentar. A união do ego. É quando 2 pessoas se juntam para preencher vazios emocionais. Eu preciso de você para me sentir completa. Você me completa. É uma união baseada em necessidade, dependência, carência. A maioria dos relacionamentos humanos opera nesse nível, e não há nada de errado nisso. É parte da jornada humana, mas não é o nível mais elevado de amor. A união das personas é quando 2 pessoas se relacionam através das máscaras sociais. Eu sou a esposa perfeita, eu sou o marido bem-sucedido. É uma união baseada em papéis, expectativas, imagens,
Muitos casamentos permanecem nesse nível por décadas, funcionais, mas não profundamente autênticos. A união do self. É quando duas pessoas que já são completas em si mesmas escolhem se unir. Não por necessidade, mas por escolha consciente. Não para preencher vazios, mas para cocriar algo maior que ambos individualmente. Esta é a união dos alquimistas, a união sagrada, o casamento místico, e aqui está a verdade que mudará completamente sua perspectiva. Você não poderia ter uma união do self com sua chama gêmea porque você ainda não tinha alcançado a união consigo mesma. A jornada que você atravessou foi exatamente sobre isso: alcançar a união interior. Integrar suas partes fragmentadas, unir o masculino e o feminino dentro de você, casar o ego com o self. Você precisava se casar consigo mesma primeiro, e agora que você alcançou essa união interior, agora que você é inteira, completa, integrada, se for da vontade divina que você se una à sua chama gêmea no plano físico, será uma união completamente diferente. Não mais baseada em necessidade, mas em escolha consciente. Não mais em dependência, mas em liberdade mútua. Ou talvez você se una a alguém novo. Alguém que ressoe com essa versão mais elevada e consciente de quem você se tornou. Ou talvez você permaneça em união sagrada consigo mesma por um tempo, desfrutando da completude que descobriu. Qualquer um desses caminhos é perfeito. Porque agora você está operando a partir de um lugar de totalidade, não de fragmentação. Existe um aspecto dessa jornada que você talvez ainda não tenha percebido completamente. Sua transformação não impactou apenas você. Ela criou ondas que tocaram inúmeras outras almas. Quando você passou por essa morte e renascimento, quando você transformou sua dor em sabedoria, quando você despertou o divino feminino dentro de você, você elevou a frequência vibracional, não apenas da sua própria vida, mas do campo coletivo. As pessoas ao seu redor, mesmo que não compreendam conscientemente o que aconteceu, podem sentir essa mudança em você. Sua energia mudou. Sua presença mudou. A forma como você se relaciona com o mundo mudou. E isso dá permissão para que outras pessoas também despertem. Você se torna um farol. Um exemplo vivo de que é possível transformar a dor mais profunda em sabedoria mais elevada. Talvez você tenha notado pessoas chegando até você com suas próprias dores, suas próprias confusões, suas próprias jornadas de chamas gêmeas. Elas são atraídas para você porque reconhecem em você alguém que atravessou o fogo e emergiu transformada. Você se tornou uma curandeira simplesmente por ter curado a si mesma. Do ponto de vista junguiano, isso se relaciona com o conceito do inconsciente coletivo. Somos todos conectados em um nível mais profundo. E quando uma alma cura uma ferida, ela torna mais fácil para outras almas curarem a mesma ferida. O divino feminino que despertou em você agora serve ao coletivo. Sua luz não brilha apenas para você. Ela ilumina o caminho para outras pessoas que ainda estão na escuridão. Este era parte do propósito maior da sua jornada. Não apenas sua própria cura e despertar, mas a contribuição que você agora pode fazer para a cura coletiva. À medida que você evoluiu nessa jornada, algo interessante pode ter acontecido. Você começou a se importar menos com o rótulo chama gêmea. No início, esse conceito era crucial. Ele te ajudou a dar sentido a uma experiência que parecia impossível de compreender. Ele te conectou com uma comunidade de pessoas que estavam passando por algo similar. Ele te deu uma estrutura para processar a intensidade do que você estava vivendo. Mas agora você vê além dos rótulos. Talvez ele seja sua chama gêmea no sentido espiritual mais elevado. Talvez seja uma alma companheira. Talvez seja um catalisador.
Talvez seja simplesmente uma alma que cruzou seu caminho no momento exato em que você precisava daquele espelho, daquele despertar, daquela transformação. E você percebe que o rótulo não importa tanto quanto a transformação que a experiência te trouxe. Jung nos ensinaria que nos tornamos livres quando paramos de precisar que as coisas se encaixem em categorias rígidas, quando podemos segurar a ambiguidade, a incerteza, o mistério sem precisar resolvê-los. Essa é uma forma profunda de maturidade espiritual. A capacidade de honrar a profundidade de uma experiência sem precisar defini-la, categorizá-la ou torná-la algo que ela talvez nunca foi destinada a ser. Você viveu algo sagrado, algo transformador, algo que mudou o curso da sua vida, e isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Não precisa ser chama gêmea para ser válido. Não precisa resultar em união física para ter sido significativo. Não precisa ter um final de conto de fadas para ter sido uma jornada sagrada. Foi o que foi. Profundo, doloroso, transformador, sagrado. E você honra essa experiência simplesmente sendo a pessoa que se tornou por causa dela. Agora que você despertou o divino feminino e atravessou a maior provação da sua jornada, como você mantém essa consciência? Como você vive essa transformação no dia a dia? Aqui estão práticas sagradas que te mantêm conectada com essa nova versão de você mesma. 1. O ritual da presença consciente. Todos os dias, reserve momentos para simplesmente ser. Não fazer, não planejar, não analisar, apenas ser. O divino feminino se nutre da presença. Ela existe no agora, não no passado de arrependimentos ou no futuro de ansiedades. Respire profundamente, sinta seu corpo. Reconheça, eu estou aqui, eu estou viva, eu sou suficiente exatamente como sou neste momento. 2. A arte de honrar. Seus ciclos. O feminino é cíclico, como a lua, como as estações, como as marés. Você também é cíclica. Haverá dias em que você se sentirá poderosa, criativa, expansiva. E haverá dias em que você precisará se recolher, descansar, processar. Honre ambos. Não force produtividade constante. Não julgue seus momentos de introspecção como fraqueza. 3. A prática da escuta intuitiva. O divino feminino se comunica através da intuição, não da lógica linear. Cultive momentos de silêncio, onde você pode ouvir essa voz interior sutil. Ela sempre sabe, ela sempre guia, mas você só pode ouvi-la quando silencia o barulho mental. 4. O compromisso com a autonutrição. Pergunte-se diariamente, o que minha alma precisa hoje? Talvez seja uma caminhada na natureza. Talvez seja criar algo belo. Talvez seja uma conversa profunda com uma amiga. Talvez seja simplesmente um banho longo com velas acesas. Atenda a essas necessidades sem culpa, sem justificativas. Você merece ser nutrida por si mesma. 5. A celebração da sua jornada. Periodicamente olhe para trás e reconheça o quanto você cresceu. Não com arrogância, mas com gratidão genuína. Celebre cada pequena vitória, cada momento em que você escolheu a cura em vez da vitimização, cada vez que você se amou quando era mais fácil se abandonar. Essas práticas não são tarefas a serem marcadas em uma lista, são formas de ser. São a incorporação diária do divino feminino que agora vive plenamente em você. Se você pudesse voltar no tempo e falar com a versão de você mesma, que estava no auge da dor, no fundo do poço, certa de que nunca se recuperaria, nem o que você diria? Talvez algo assim: querida, eu sei que você não consegue ver agora, mas tudo isso vai fazer sentido. Tudo isso tem um propósito que é muito maior do que você pode compreender neste momento. Eu sei que parece que você vai morrer de tanta dor, e de certa forma, você vai. A versão de você que está sofrendo agora realmente precisa morrer, porque uma versão muito mais forte, muito mais sábia, muito mais inteira de você está esperando para nascer. Essa rejeição que está partindo seu coração ao meio,
Ela é o maior presente que você poderia receber. Eu sei que parece loucura dizer isso agora, mas confie em mim. Ou melhor, confie em quem você vai se tornar. Ele não era o destino final. Ele era o espelho, o catalisador, o portal. E do outro lado desse portal está uma versão de você mesma que você nem sabe que é possível se tornar. Uma versão tão completa, tão poderosa, tão livre, que quando você finalmente a conhecer, você vai agradecer por cada lágrima derramada no caminho até ela. Então, chore, grite, desabe, sinta tudo. Não reprima nada, mas saiba que cada lágrima está te lavando. Cada momento de dor está te transformando. Cada noite escura está te preparando para um amanhecer que será mais glorioso do que você jamais imaginou. Você não está sendo punida, você está sendo preparada. Você não está sendo rejeitada, você está sendo redirecionada. Você não está sendo abandonada, você está sendo libertada. E um dia, mais cedo do que você pensa, você vai olhar para trás e ver essa experiência não como uma tragédia, mas como uma iniciação sagrada. Você vai sobreviver. Mais do que isso, você vai prosperar. Eu prometo, porque eu sou você do futuro e eu conheço o final dessa história. E é lindo. E aqui estamos, no limiar de um novo começo. Você não é mais quem era quando esse vídeo começou, porque reconhecer esses 7 sinais em si mesma não é apenas um exercício intelectual. É um despertar, é uma confirmação, é uma celebração de tudo o que você atravessou e superou. Então, o que vem agora? A vida. A vida em toda a sua plenitude, complexidade e beleza. Talvez sua chama gêmea retorne em algum momento futuro, transformado assim como você foi transformada, e vocês possam se unir de uma forma muito mais consciente e madura. Talvez você encontre um novo amor, alguém que ressoe com essa versão evoluída de quem você é agora. Talvez você entre em um período de sagrada solidão, aproveitando a companhia de si mesma, criando, explorando, vivendo plenamente sem precisar de uma contraparte romântica. Qualquer um desses caminhos é perfeito, porque agora você não está mais vivendo de acordo com scripts externos sobre como sua vida deveria ser. Você está vivendo de acordo com a sabedoria da sua própria alma. O divino feminino não precisa de garantia sobre o futuro. Ela confia no fluxo da vida. Ela se move com graça através da incerteza. Ela cria o caminho andando. E você agora é essa força. Você não está mais esperando que a vida aconteça. Você está criando sua vida, momento a momento. Escolha a escolha, respiração a respiração. Carl Jung dizia: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. E você escolheu se tornar inteira. Você escolheu se tornar consciente. Você escolheu se tornar livre. Essa escolha, feita repetidamente através de cada momento de dor que você transformou em sabedoria, é o que te trouxe até aqui. E é o que continuará te guiando para onde quer que você vá a partir de agora. Existe uma verdade que sempre esteve lá, esperando que você a descobrisse. Não através de palavras, não através de conceitos, mas através da experiência vivida, sentida, encarnada. E essa verdade é simples. Você sempre foi completa. Você sempre foi suficiente. Você sempre foi digna de amor. Você não precisava da sua chama gêmea para provar isso. Você não precisava de nenhuma validação externa para tornar isso verdadeiro. Era verdade antes de você conhecê-lo. Foi verdade durante toda a dor. E é verdade agora que você se libertou. A única diferença é que agora você sabe. Não apenas acredita, não apenas espera, não apenas intelectualmente compreende. Você sabe, com cada célula do seu ser, com cada batida do seu coração, com cada respiração que você respira. O amor que você buscava nele sempre esteve em você. E agora que você descobriu essa fonte interior de amor, nada, absolutamente nada,
pode te privar dela novamente. Você superou a prova mais dolorosa da jornada das chamas gêmeas, e do outro lado dessa provação, você encontrou o maior tesouro de todos, você mesma, inteira, completa, livre, desperta. Bem-vinda ao resto da sua vida, querida alma. Ela é mais linda do que você jamais imaginou. Se você chegou até aqui, se este vídeo tocou sua alma, se você reconheceu alguns ou todos esses sinais em si mesma, eu quero que você saiba de algo importante. Sua transformação é sagrada. Sua jornada é sagrada. E a sabedoria que você ganhou através de toda essa dor é um presente não apenas para você, mas para o mundo. Por favor, deixe um comentário abaixo, compartilhando qual desses 7 sinais mais ressoou com você. Sua história pode ser exatamente a luz que outra alma precisa ver para acreditar que ela também pode superar a dor que está sentindo agora. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que estão buscando compreensão e cura em suas próprias jornadas. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para continuar recebendo conteúdo que honra a profundidade da sua experiência espiritual e psicológica. E se você conhece alguém que está passando pela dor de uma separação de chama gêmea, compartilhe este vídeo. Você pode estar oferecendo exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Lembre-se, você não atravessou tudo isso sozinha. Há uma comunidade inteira de almas despertas caminhando ao seu lado. E juntos estamos elevando a consciência coletiva, uma transformação de cada vez. Gratidão profunda pela sua presença aqui, pela sua coragem em enfrentar a dor, pela sua disposição em transformar, pelo seu compromisso com seu próprio despertar. O divino feminino em mim honra o divino feminino em você. Namastê.